estreita faixa de terra chamada Istmo, que liga a península do Peloponeso ao continente grego, ficava a grande cidade de Corinto. A sua localização no Istmo deu-lhe a vantagem única de ter dois portos diferentes, um a leste e outro a oeste. Com esses dois portos importantes, Corinto proporcionou a seus moradores uma tremenda oportunidade de riqueza e poder. Isso atraiu pessoas de todo o mundo para se estabelecer em seu clima temperado, incluindo uma significativa população judaica. Embora Corinto estivesse localizada na Grécia, no ano 44 a.C., Júlio César reconstruiu a cidade como uma colônia romana. Isso significava que, de certa forma, Corinto era vista como uma extensão da cidade de Roma. Sendo uma colônia romana com tanto prestígio, Corinto tornou-se um lugar particularmente atraente para os cidadãos e veteranos romanos se estabelecerem. Isso trouxe um forte caráter romano a esta cidade grega. Aqueles que nasceram em uma dessas famílias de elite gozavam de direitos e privilégios especiais que outros não. Sua riqueza e status lhe davam o favor de outras elites e de pessoas com poder. Não surpreendentemente, eles eram frequentemente os destinatários de convites exclusivos para festas especiais associadas aos jogos istmicos e a outras festas religiosas, organizadas por um dos muitos templos espalhados pela cidade. Esses eventos atraíam elites de alto escalão de toda a Grécia, oferecendo oportunidades que poderiam levar a grandes benefícios pessoais, financeiros ou políticos. Comida, vinho e prazeres da carne fluíam livremente nesses eventos. Nessa cidade, status era tudo. As roupas que usavam e os círculos sociais aos quais estavam associados desempenhavam um papel importante no estabelecimento de seu status perante os outros, dentro de sua comunidade. Outro indicador de status era a educação. Eles procuravam associar-se estreitamente a certos educadores públicos chamados sofistas, que significa literalmente sábios. Esses sofistas eram oradores articulados e mestres da retórica e a arte da persuasão. Com seu alto status social, eles sentiam que o trabalho manual estava abaixo deles. Em vez disso, eles ganhavam um bom dinheiro cobrando das pessoas que viessem ouvi-los proferir discursos eloquentes ou debater outros sofistas. Muitas das elites acreditavam que fazer companhia a um grande sofista era um emblema de seu alto status social. Eles estavam dispostos a pagar generosamente para se tornarem discípulos de um renomado sofista. E aqueles que pudessem pagar, poderiam até pagar para seus filhos aprenderem sob sua tutela. Como professor viajante, quando Paulo veio a Corinto, em sua segunda viagem missionária, os coríntios naturalmente o consideravam mais um sofista. Paulo não se esquivou de falar em público, e sua sabedoria e intelecto eram comparáveis aos mais estimados dos sofistas. No entanto, ele não estava disposto a se identificar como esses professores locais de retórica, cujo principal interesse era a fama e a fortuna pessoal. Enquanto os sofistas cobravam dinheiro das pessoas para ouvi-los falar, Paulo proclamava abertamente as boas novas de Jesus a qualquer um e a todos sem pagamento. Enquanto os sofistas acreditavam que o trabalho manual era algo que estava abaixo deles, Paulo trabalhava com as mãos como um humilde fabricante de tendas. E enquanto os sofistas estavam interessados em ter apenas a mais alta classe de cidadãos como discípulos, Paulo convidou todas as pessoas a vir e seguir, não a si mesmo, mas a Jesus Cristo. Ao contrário dos sofistas, Paulo não foi treinado na arte da retórica grega, com sua paixão pela eloquência e argumentos virtuosos. No entanto, como rabino, treinado na parte do discurso judaico e capacitado pelo Espírito Santo, Paulo procurou abrir os olhos dos coríntios judeus e gentios para a graça de Deus, independentemente de seu status. Por 18 meses, Paulo fez de Corinto sua casa. Através de sua humildade, sua mensagem se destacou de tudo o que o povo de Corinto já tinha conhecido.
Sua mensagem da cruz e ressurreição repercutiu entre pessoas de todas as origens e classes sociais, mas também desafiou alguns de seus valores culturais mais íntimos, especialmente aqueles da elite coríntia. Enquanto Paulo estava em Corinto, a igreja ali parecia estar prosperando, mas nada poderia prepará-lo para o que estava por vir depois que ele deixou a cidade. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto de celebração. Nessa manhã nós escolhemos a melhor parte. Você diz amém para isso aí, amém? Glória a Deus. Eu tenho muita convicção de que você escolheu o melhor lugar para você estar nessa manhã. E além do que você já foi abençoado, Deus vai abençoar você mais ainda. Amém? Alguém diz amém para isso aqui? Gere expectativas aí do que o Senhor vai falar com você aqui nesta manhã. Amém? Irmãos, tem uma boa notícia para você. Nessa semana, nós estávamos analisando os relatórios das nossas células e nós chegamos a um número aqui de que nós estamos alcançando. Eu quero que você glorifique ao Senhor por isso. Semanalmente, as nossas células estão alcançando aproximadamente 250 pessoas. Amém? Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! 250 pessoas, entre adultos, jovens, adolescentes e crianças, estão participando das nossas células. E se você ainda não está participando, você é nosso convidado para nos ajudar a aumentar esse número. Amém? Para início de trabalho, nós estamos felizes, porque são muitas pessoas. Mas estamos acreditando que Deus vai trazer muito mais gente ainda. Amém? Para ser cuidado, discipulado nas nossas células. Então, se você já é aqui da nossa igreja e ainda não está participando de nenhuma célula, está faltando você lá. Amém? E a sua presença lá vai ser muito importante. Tem células só para mulheres, só para homens, só para jovens, só para crianças aqui nas terças-feiras e adolescentes também. E ainda tem a célula das universitárias na sexta-feira, para lá das 10, amém? Se essa é a sua condição, procure a Sara, que está ali atrás, nos ajudando aí na coordenação do culto. Ela que é a líder da célula lá, tá certo? Então, tem uma célula para você. Tá certo? A minha célula de homens lá é uma bênção. A gente conversa sobre a lição, sobre coisas de homens, sobre saúde. Outro dia a gente estava conversando lá sobre imposto de renda, né? Como que a gente tem que ser uns homens de Deus, assim, né? Que não só nega, que é honesto. Aquilo foi tão edificante para todos nós, assim, e tal. E sempre está lá, é um momento de edificação, inclusive para a minha vida, né? Que sou pastor. Estar ali com aqueles irmãos, receber da experiência deles, da humildade deles em servir Jesus e da dedicação semanal deles de estar ali naquela célula é um fator de edificação para a minha vida, né? Não é porque eu sou pastor que eu não tenho que ser edificado, não. Eu ver aqueles irmãos ali todas as segundas-feiras comigo tem edificado a minha vida profundamente. Eu tenho sido abençoado por eles e eu, além de poder dedicar algo da minha vida para eles, recebo da oração deles, da experiência deles. De fato, tem sido uma bênção estar com os meus amigos homens ali naquela célula toda segunda-feira e tenho certeza que vai ser bênção na sua vida também, tá certo? Então, participe de uma célula e você que já está participando, chame alguém para estar lá com você. Acredite, meu irmão, acredite. Você convidar seu vizinho, seu familiar, seu irmão, primo, parente, colega de trabalho, para estar lá na célula com você, vai transformar a vida dele. Amém? Você crê nisso? Amém? Então, é verdade. Muitas pessoas têm sido alcançadas desta forma. É um método de evangelismo eficaz, que dá resultado, promove transformação a longo tempo e estamos acreditando vai fazer nossa igreja crescer cada vez mais. Amém? Então, participe das nossas células, nos ajude nessa visão que é o Senhor que tem nos dado. Amém? Então, é isso que eu tenho para pedir para você. Hoje,
Como nós vimos no vídeo aqui, vamos dar seguimento a esse estudo da carta de Paulo aos Coríntios, dessa cidade grande, poderosa, que gerou uma igreja também muito abençoada, mas que era uma igreja de pessoas. E como todo lugar que tem pessoas, era um lugar que tinha os seus problemas. E a carta de Paulo é uma escrita corretiva para aqueles irmãos, que visa orientá-los e visa corrigir várias coisas que estavam acontecendo ali que estavam erradas, né? Então, Paulo, fundador e discipulador daqueles irmãos ali, queria a melhora constante deles. E nós estamos aqui nessa manhã para melhorarmos um pouco mais. Você está comigo nisso aí? Amém? Ouvindo a palavra de Deus, nós com certeza sempre melhoramos. Por isso que é bom você estar aqui nessa manhã. Eu tenho convicção que do mesmo jeito que essa palavra me trouxe uma melhora, vai trazer melhora para a sua vida também, um desafio novo, uma expectativa nova, uma motivação nova. Eu tenho muita convicção de que Deus vai abençoar a sua vida aqui através dessa palavra. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você está comigo aí? Você dá um amém aí? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos ler juntos aí, certo? 1 Coríntios 2, primeiro verso aí. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Na minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas o quê? No poder de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa manhã. Muito obrigado pelos irmãos, pelo culto, pelo louvor, pela adoração que nos inspirou aqui, Senhor. Sim, nós recebemos, cremos e nos apropriamos, diz que escolhemos a melhor parte aqui nesta manhã. E eu, Deus, oro para que nada roube o que vai ser entregue aqui desses irmãos, Senhor. Sim, nós nos apropriamos de que tudo que o Senhor vai nos entregar aqui, que é uma boa parte do Senhor para nós, nada vai tirar isso dos nossos corações para a glória do Senhor. Que a sua palavra gere em nós ânimo, Deus, desafios e realmente frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, introduzindo essa palavra aqui e linkando o texto que a gente leu com o vídeo que foi nos apresentado aqui, você viu que a cidade de Corinto era uma cidade onde a filosofia era algo muito forte, onde haviam esses elementos, os sofistas, que eram filósofos, homens de sabedoria elevada e que eram ensinadores das pessoas na cidade de Corinto. Então, Paulo chegou lá e ele, quando começou a falar de maneira eloquente, foi assemelhado àqueles sofistas, aqueles filósofos que estavam ali ensinando. Esse é só mais um, olha como ele fala, olha como ele se apresenta, olha como ele discursa, é mais um sofista. Vamos ver o que ele está falando e vamos ver se nós queremos aprender com ele e vamos também saber quanto ele cobra, né? Para saber se vale a pena ficar perto dele. Mas quando eles chegam perto de Paulo, eles são surpreendidos com a postura diferente de Paulo, que não estava ali para proclamar algo como o texto que lemos aqui, de uma sabedoria humana, de uma cultura humana, de uma filosofia humana, ou que não estava ali para ganhar dinheiro, mas ele estava ali para falar de alguém, para ministrar uma mensagem que não era dele, que não lhe trazia benefícios, mas que tinha o objetivo de alcançar a vida das pessoas, para ligá-los a alguém que era maior do que ele.
O filósofo era alguém que era seu próprio Deus. Ele estava ali para ganhar fama para si, para atrair a atenção para si e para demonstrar o quanto ele era grande. Mas eles, quando chegam perto de Paulo, são surpreendidos por uma mensagem que diz: eu não sou grande. Grande é aquele do qual eu venho falar. Amém? O maior não sou eu que estou aqui falando. A atenção que eu quero que vocês dêem não é para mim que estou aqui falando. Eu quero que vocês deem atenção para aquele o qual eu vim falar. E como o texto que acabamos de ler aqui, Paulo sempre apontava para o Cristo que foi crucificado. Então, a mensagem de Paulo não era focada na sua sabedoria ou para chamar a atenção para si, mas para chamar a atenção para Jesus, aquele que morreu na cruz para salvar a vida dos homens. Amém? Então, é esse o contexto em que nós estamos, o contexto dessa mensagem, o contexto dessa palavra. E esse segundo capítulo aqui, Paulo vai fazendo uma exposição de o que ele veio fazer. É uma carta, né? É algo que Paulo escreveu para lembrar os irmãos de como aquela igreja foi construída, os fundamentos sobre o qual Paulo estabeleceu aquela igreja ali ao longo dos 18 meses que ele lá permaneceu naquela cidade, e aqueles irmãos não podiam abandonar as bases sobre o qual Paulo fundamentou aquela igreja. Então não era para eles abandonarem os princípios, os primeiros ensinamentos que lhes foram dados, era para eles permanecerem. E uma das coisas que Paulo vai nos dizer aqui é que o Evangelho, ele é fundado no Cristo, ele é estabelecido sobre o Cristo crucificado. A cruz, que fizemos a questão de para simbolizar, né, o tema da mensagem de hoje, foi colocado aqui como ponto central. Geralmente ela fica ali mais a minha direita, a sua esquerda, e depois ela vai voltar para lá, né, ou dependendo do que a gente for fazer, talvez ela fique lá fora, isso depende da nossa programação aqui de cada culto, né? Mas hoje ela foi colocada aqui como ponto central, porque esse é o tema da mensagem. A aplicação da cruz na nossa vida. Por que eu tenho que ser alguém que entende o significado da cruz? E o que a cruz de Cristo deve representar para mim? E como eu posso aplicar os significados, os motivos e as consequências da cruz de Cristo na minha vida como cristão hoje, nessa semana? Que eu vou sair daqui da igreja e Deus espera de mim um comportamento. E quando eu entendo a mensagem da cruz, os significados da cruz e as consequências da cruz na minha vida, eu me torno um cristão melhor, um cristão mais maduro, um cristão mais cônscio de quem deve ser, do que deve fazer. E esse é o nosso objetivo aqui nessa manhã, amém? Entender mais da cruz e deixar as consequências da cruz virem sobre a minha vida, né? Isso é aplicar, é eu conhecer algo e deixar que eu conhecer sobre aquilo transforme a minha vida para algo melhor. E essa é a nossa expectativa aqui, amém? Então, vamos falar sobre isso, que você possa olhar para a cruz e falar assim, é por causa do Cristo que entregou a vida dela lá. É que eu estou aqui nessa manhã. Você está consciente disso aqui, amém? Você está aqui, porque Ele entregou a vida dele lá naquela cruz, por cada um de nós. Sem que isso acontecesse, nós não estaríamos aqui. Aleluia. E o bom é que ela está vazia, amém? É como ela está aqui agora mesmo que nós devemos entendê-la, vazia, porque aquele que lá foi pregado não ficou lá e também não ficou no seu túmulo. Lá o terceiro dia ele ressuscitou, amém? Aleluia. Então a nossa cruz é esta cruz, a cruz vazia, aleluia, que nos leva a entender que o que lá foi colocado não foi mais um derrotado, mas ele venceu, ele triunfou, e a sua vitória é a nossa vitória. Oh, glória! Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então, nós vamos ler aqui vários textos, amém? Você que está com a sua Bíblia física aí, fique com ela aberta. Você que está com o seu smartphone aí, deixe no aplicativo da Bíblia, amém? Não tire do aplicativo da Bíblia, que isso é uma tentação diária nossa, né? A gente está com o celular na mão, o nosso dedinho fica descontrolado às vezes, né? Fica com o aplicativo só da Bíblia aberto aí para você ir lendo os textos comigo. Porque quanto mais a gente lê a palavra, mais edificado nós somos, amém?
Menos eu sou um sofista aqui e mais eu fico parecido com Paulo, amém? Só replicando o que já está escrito na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Primeiro texto que eu quero que você leia comigo é o que está em 1 Pedro 1,18. Sempre vai ser colocado ali no telão também. Luiz está comigo nessa pregação, glória a Deus pela vida dele. E ele vai nos ajudar sempre colocando os textos ali, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Os créditos desse texto aqui para o nosso irmão Giovanni, amém? Postou ele no status dele aí um dia dessa semana e falou, isso tem a ver com a minha pregação. Aí eu peguei e coloquei no meu sermão aqui, amém? Muito bom, viu, irmão Giovanni? Glória a Deus pela sua vida. Você está comigo aí? Vamos ler? 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Amém? Então, com o que fomos comprados? Com coisas deste mundo, não. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário sobre nossas vidas, derramado por nossas vidas, melhor dizendo. Então, irmãos, o que Jesus fez foi uma questão de resgate, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão, e você foi resgatado, meu irmão. Você estava perdido, você estava vendido à sua própria sorte. Mas Jesus vem e nos compra para Ele, nos resgata para Ele. E o preço que Ele precisou de pagar para resgatar a nossa vida foi o seu sangue. Como o pastor nos fala aqui, quando ele ministra na ceia, o sangue de Deus, né? Então, o próprio sangue de Jesus, o sangue de Jesus teve que ser derramado para que a nossa vida perdida fosse resgatada, fosse comprada para o próprio Senhor, e é por isso que nós somos dele, porque a minha vida pertence a Jesus. Essa é uma primeira aplicação da cruz de Cristo. Eu não sou de mim mesmo, eu não pertenço a mim mesmo, a minha vida não é mais minha, a minha vida é daquele que me comprou, daquele que me resgatou, a minha vida é do Senhor Jesus, amém? Ele pagou um alto preço sobre a minha vida, pela minha vida. Então isso é o que em si já é uma coisa gloriosa, uma mensagem gloriosa, um entendimento glorioso. A gente vive, né, num mundo em que os homens querem cada vez mais saber, né, tem aquela famosa frase, expressão, né, meu corpo, minhas regras, né? Mas a aplicação da cruz de Cristo sobre nós aqui nos leva a entender que nós não somos de nós mesmos. Alguém pagou o preço pela nossa vida, e não foi coisas que vão perecer, mas isso é algo intangível, né? É algo que não tem valor. O sangue do Senhor Jesus foi derramado. Então, se a minha vida não é mais minha, se a minha vida agora é dele, eu preciso viver de acordo com aquele que me comprou. Amém? A sua casa, o dia que você comprou sua casa, você não veio alguém do lado de fora, não veio um terceiro e falou assim, vamos pintar essa casa de vermelho. Aí você chegou assim, mas por que vai pintar a minha casa de vermelho? A casa é minha, eu não gosto de vermelho. Vamos pintá-la de uma cor que me agrade, de uma cor que me pareça boa. Não é verdade? Não é assim que você faz? Então, nós somos da mesma forma. Como podemos fazer coisas, podemos ter comportamentos que vão desagradar aquele ao qual nós pertencemos agora. Então, isso tem a ver com a roupa que eu uso, os lugares que eu frequento, os comportamentos que eu tenho, toda a maneira como eu me porto com minha esposa, com meus filhos, no meu emprego, na minha vida diária. Precisa ser algo que agrada aquele o qual me comprou com seu precioso sangue. Amém? Então, isso pensa você vivendo a sua semana dessa perspectiva.
E alguém perguntando para você, como você pensa sobre isso aqui? Como você se comporta diante dessa situação aqui? Quando você vai trabalhar, como que você pensa em ser funcionário? Como que você educa seus filhos? Eu sempre tento fazer tudo pensando em agradar aquele ao qual eu pertenço. E isso nesse mundo de hoje é loucura. Como é que é? Você não pertence a você mesmo? É isso mesmo. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele comprou e resgatou a minha vida. Amém? Então isso já é algo maravilhoso. Então, a cruz, irmãos, ela não é um detalhe. A gente precisa sempre entender isso. A cruz não é um detalhe da Bíblia. A cruz não é só mais uma parte da Bíblia. A cruz é o ponto central daquilo que Jesus veio fazer neste mundo. A cruz é o ponto principal da missão de Cristo por nós. Jesus poderia ter curado muitas pessoas, Jesus poderia ter libertado muitas pessoas, Jesus poderia ter feito muitos cegos enxergarem, muitos coxos andarem, mas se Jesus, ao final de tudo isso, não tivesse sido crucificado, em vão teria sido tudo que ele fez aqui. Ele teria gerado uma transformação passageira, mas não uma transformação eterna como ele fez. Talvez Jesus teria sido só mais um milagreiro, só mais um profeta que andou no meio de Israel, como muitos pensavam que ele ia ser. Mas quando Jesus entregou a sua vida na cruz por nós, ele cumpriu a missão dele e não gerou uma transformação passageira, mas ele gerou uma transformação eterna. Ele dividiu a história e ele gerou algo que vai durar para sempre, até a sua própria volta. Amém? Então a gente precisa entender isso, né? O ponto central, talvez, da Bíblia seja a morte de Jesus ali naquela cruz. E sem ele ter feito isso, o nosso maior problema não teria sido resolvido. É tão interessante quando aquele homem é descido pelo teto, né, na frente de Jesus, um esforço gigante é feito, uma pessoa com uma necessidade muito grande é colocada diante dele, e ele vira para aquele homem e fala assim: fizeram tudo isso aí por você, né? Deixa eu dedicar algo para a sua vida aqui. Perdoados estão os seus pecados. Imagina a surpresa. Não, mas peraí, Jesus. É só isso que o Senhor vai dar para ele? A gente fez esse esforço todo, coloque ele aí, desceu ele pelo teto, colocou ele diante do Senhor aí, ao invés do Senhor curar ele, o Senhor só vai dizer para ele: perdoados estão os seus pecados? É isso mesmo que Jesus fez. Depois, para que a fé deles fosse confirmada, e ele mesmo diz, né, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, inclusive sobre as enfermidades, toma o seu leito e anda. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi resolver o principal problema daquele homem. E qual é o nosso principal problema? Nosso principal problema não é falta de dinheiro, nosso principal problema não é uma casa melhor, um carro melhor, não é poder fazer mais viagens, nosso principal problema às vezes não é ser curado de uma enfermidade que nos incomoda. O nosso principal problema é o pecado, irmãos. Aquilo que nos afasta de Deus não são nossas enfermidades ou nossa condição financeira. Aquilo que nos afasta de Deus, como a própria Bíblia diz, e vamos ler aqui agora, o que nos afasta de Deus é o pecado. O problema que nós carregamos através de Adão não são problemas deste mundo, mas é um problema eterno. O problema do pecado que gera morte, gerou morte em Adão e gera morte em nós. E a morte de qual estamos falando é uma separação eterna de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 vai nos falar sobre isso. Está comigo aí? Vamos ler, olha só. Pois todos pecaram, e o que aconteceu com todos que pecaram? E nós pecamos em Adão, somos pecadores, pois todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas podemos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, aquilo que nos afasta de Deus é o fato de sermos pecadores. E qual é o problema que Jesus vem resolver, principalmente na nossa vida? E eu estou convicto disso, que aonde o pastor Tiago disse aqui semana passada, toda a área da nossa vida que não está boa, o que está faltando nela? Está faltando
Jesus. Você lembra disso? Isso é uma verdade. Toda área da nossa vida, então, todas as áreas da nossa vida podem ser redimidas através da presença de Jesus, do agir de Jesus, de uma perspectiva cristã na nossa vida. Todas as áreas Jesus pode redimir da nossa vida, mas aquilo que o principal problema que Jesus veio resolver em nós é o problema do pecado, porque nele, o que acontece? Nós somos justificados. De culpados, nós passamos a justificados em Jesus Cristo, amém? Então, por isso, a cruz é o ponto principal da missão da obra de Jesus. E é tão interessante porque não havia outra solução para salvar a humanidade. Se ele não tivesse entregado, estaremos fatalmente perdidos. E é tão interessante que quando a gente vê a história, o próprio era tão sério, a cruz era algo tão difícil, tão desafiador, que o próprio Cristo fala com o Pai, naquele momento lá de oração, entre ele, Pai, se possível, é possível? O próprio Jesus questiona a Deus, é possível passar de mim esse cálice? É possível ter um outro jeito? Ter uma outra maneira de redimir a humanidade pelo qual o Senhor possa me livrar de passar por isso? Essa frase de Jesus remete a esse raciocínio do próprio Cristo homem. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor tem condição de arrumar uma outra solução para ele redimir a humanidade? Aí nós vemos que não há nada respondido a Jesus, porque o único jeito de redimir a nossa vida era a crucificação de Cristo, amém? Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 24, aliás, vamos ler a partir do 22, Hebreus 9, 22, acha aí, ou leia comigo lá no telão. Hebreus 9, 22 fala o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem o sangue de Jesus ser derramado, não haveria perdão para a nossa vida. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Os sacrifícios de animais não eram suficientes para redimir os homens. O sangue daqueles vários animais ali eram sacrifícios inferiores. Para que a gente pudesse ser perdoado, era preciso um sacrifício superior. Você entendeu isso? Era necessário um sacrifício superior, um sacrifício maior, que certamente é o sacrifício de Cristo. Então vamos continuar lendo aí o 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. O 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria oferecer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu, de que forma? Uma vez por todas, nos fins dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, de que forma? Uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que a aguardam. Amém? Diga para quem está do seu lado, o sacrifício de Jesus valeu. Amém? Aleluia! O sacrifício de Jesus, uma única vez, foi suficiente para perdoar a nossa vida e nos resgatar e nos trazer perdão dos nossos pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia! Valeu! Ô glória! Valeu! Deu resultado! Foi suficiente! E não necessitamos mais de nenhum outro sacrifício. O sacrifício dele foi suficiente para nos resgatar. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Que coisa gloriosa, irmãos. E agora, então, isso traz clareza para nós quando a gente ensina aos irmãos aqui sobre graça. Eu assim, pastor, por que vocês estão falando sobre isso? É porque está claro aqui, irmãos. Eu preciso de orar para ser salvo?
Eu preciso de pregar o evangelho para ser salvo? Eu preciso fazer o que para ser salvo? Se nós não precisamos fazer nada para ser salvos, porque o que ele fez foi suficiente para salvar a nossa vida. Aleluia! E isso é nos dado por graça. Agora eu oro porque sou salvo. Eu prego porque sou salvo. Eu contribuo porque sou salvo. Todas as coisas eu faço porque já sou e não para obter. Porque tudo que eu fizesse seria insuficiente. Só o sacrifício dele, que é um sacrifício superior, teria condição de resgatar a minha alma perdida. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. E nos motiva. E nos deixa de fato empolgados. Porque pensa só, a questão da validade do que Jesus fez na cruz é algo para nós fundamental. Porque enquanto nós estivéssemos tentando salvar a nós mesmos, sempre pararia sobre a nossa mente, será que está sendo suficiente? E muitos cristãos caminham dentro dessa perspectiva. Será que o que eu estou fazendo está suficiente? Será que o tanto que eu estou orando está sendo suficiente? Será que o tanto que eu estou contribuindo está sendo suficiente? Será que o tanto que eu estou vindo na igreja está sendo suficiente? Sim, enquanto a gente estiver vivendo uma vida cristã, tentando salvar nós mesmos, a gente sempre vai ter a dúvida do se está sendo suficiente. Agora, quando eu olho para a cruz, meu irmão, eu olho para Jesus e digo, eu não preciso ter dúvidas, porque o que ele fez com certeza foi suficiente. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto eu estiver olhando para mim mesmo, sempre vai ter dúvida, mas quando eu começar a olhar para a cruz vazia e para o que ele fez, toda dúvida será tirada da minha mente, eu serei um cristão que vou caminhar em convicção de que a cruz é suficiente para resgatar a minha vida. Aleluia! E você quer ver alguém que não consegue dar resultado, meu irmão? Alguém que caminha em dúvida. Todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa em dúvida, você vai ser alguém de fato que não consegue dar resultado. Mas quando nós somos cristãos, que somos convictos do que nós somos e de quem nós somos cristãos que começamos a caminhar numa vida frutífera. Numa vida que dá frutos, porque eu não tenho dúvida. Eu tenho só convicções. Eu sou salvo, a minha vida é resgatada. Ele me deu um propósito, ele me deu uma missão e eu posso ir. Eu posso ir, eu posso fazer, eu posso liderar, eu posso pregar. Não há mais dúvida sobre a minha vida. Quem eu sou resgatado por Jesus. Quem eu sou perdoado por Jesus. Quem eu sou lavado no sangue do Cordeiro. É isso que eu sou filho amado. É isso que eu sou. Não tem dúvida disso. E quando eu tenho convicções profundas, eu tenho atitudes profundas. Quando eu tenho convicções permanentes, eu tenho atitudes duradouras. Agora, você quer ver alguém que hoje está bem, amanhã está mal? Alguém tem dúvida. Você já viu aquela pessoa que quando está começando um relacionamento, ele não sabe se aquela pessoa que ele ele acha que gosta. Ele não sabe se ele vai, se ele convida, se ele continua o namoro, se ele termina, se casa, se não casa, ele não sabe ainda. E é por isso que namoro é fase transitória. Mas eu tenho quantos anos que a gente tem de casado? Perdi as coisas, já tem muito tempo. Eu já tenho 15 anos de casado, meu irmão. Você acha que eu tenho dúvida do que eu sinto pela minha esposa? Não, eu só tenho convicções. Eu acordo e durmo pensando, eu vou me dedicar por essa mulher, eu vou cuidar dessa mulher, eu vou fazer o melhor que eu puder por essa mulher, porque eu sou alguém que caminha dentro de uma convicção. Eu tenho alguém que eu amo e que eu preciso me dedicar por ela, amém? Já são 15 anos só de casado. Que a gente está junto já tem mais de 20 anos. Eu falei isso com a Aline nessa semana, eu já tenho mais tempo de vida com você do que sem você. Então eu nem sei mais como é que é a minha vida sem você. Entendeu? Glória a Deus. Entendeu? Mas então, irmãos, isso é ter convicções profundas sobre alguma coisa. Então eu acordo, eu durmo, às vezes a gente até se desentende, mas o que eu tenho que fazer depois? Eu falo, não, cara, essa é a minha mulher,
É minha esposa, eu a amo. Ah, teve um negocinho aqui, mas a gente vai consertar. E vamos seguir em frente, porque nós já temos uma jornada de 20 anos. Então, é isso que eu estou te falando sobre convicção. Quando você tem convicção sobre uma coisa, você sabe como você se comporta, você sabe quem você é, e você vai adiante, você dá sua vida por aquilo, e a nossa vida com Jesus tem que ser dessa forma. Tem gente que tem tanto tempo com Jesus, mas ele acha que Jesus está cobrando dele aquele pecado de 1900 bolinha que ele cometeu. Não, Jesus ainda deve estar lembrando daquilo. Por isso que eu sou um crente ruim. É por isso mesmo que você é um crente mais ou menos. Porque você está achando que Jesus está lembrando do negócio do qual o sangue dele já te lavou, já te perdoou. Nem ele não lembra daquilo, é só você que lembra. Ele não lembra mais. E você deve falar assim, não, eu sou perdoado. A cruz de Cristo traz perdão para a minha vida e eu posso seguir. Ah, eu não vou largar Jesus, eu não posso largar Jesus. Por quê? Porque eu tenho convicção de que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não tenho outra coisa para fazer, eu não tenho outra vida para viver. A minha vida é com Jesus. Eu sou dele. Eu sou dele. Não tem para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho outro comportamento para ter, eu não vou ter prazer em outras coisas mais. Eu não tenho outro lugar que eu vou ter mais prazer do que servindo Jesus. Então, meu irmão, a cruz, quando eu entendo o que foi feito na cruz por mim, isso traz para mim convicção, certeza e atitudes de acordo com quem eu sou, amém? Então, vamos ler alguns textos aqui. Olha só, o que a cruz traz para mim? A cruz para mim traz, primeira coisa, perdão. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2:13. A cruz, de fato, nos traz convicção de perdão. Colossenses 2:13 e o 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou quais transgressões? Algumas transgressões ou todas as transgressões? Ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele as removeu, pregando-as aonde? Na cruz. Então, onde foi colocado a sua escrita de dívida, onde foi colocado aquele papel que ficava te acusando de acusação, foi pregado na cruz do Calvário, amém? Toda a nossa escrita de dívida está lá, Jesus pregou lá, e eu não tenho mais dívidas na minha vida de pecado, porque Jesus pegou todas as minhas transgressões e cravou-as na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Aleluia! Então, meu irmão, eu não sou condenado, eu sou perdoado. A minha escrita de condenação foi pregada por Jesus na cruz, amém? Uma vez que sou perdoado, sou redimido. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8. Romanos 8:1. Se a minha escrita de dívida foi pregada na cruz, eu não sou mais condenado. Eu sou perdoado, sou redimido. Amém? Esse texto que a gente entende tanto, que a gente fala tanto, e que é um texto realmente que de certeza, é por causa disso. Eu não tenho condenação, não é porque eu sou bom, ou porque eu sou bonzinho. Foi porque aquilo que me condenava, Jesus pegou e rasgou. Eu não sou condenado não é por causa de mim mesmo, eu sou condenado porque alguém maior que eu, que fez sacrifício maior do que eu, pegou aquilo que me condenava e colocou em um lugar que tirou de mim. Romanos 8:1 diz que, portanto, vamos ler isso junto aí, pode olhar lá no telão, portanto, agora já não há o quê? Condenação para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Aleluia! Glória a Deus, eu sou redimido, justificado, eu não sou condenado. Porque condenado é quem tem pecado, quem a sua escrita de dívida não foi rasgada, mas a minha escrita de dívida foi rasgada e pregada na cruz.
Outra coisa que a cruz faz comigo é me dar identidade. Antes de eu me encontrar com Jesus, eu sou uma pessoa. Depois que eu me encontro com Jesus, eu sou uma outra pessoa. Eu recebo uma nova identidade. E o próprio texto de João 1 nos diz isso. Todos aqueles que receberam foram empoderados. Jesus deu a eles o poder de serem o quê? Vamos dizer isso juntos? Nós recebemos, em Jesus, nós recebemos o poder de ser o quê? Filhos de Deus. Aleluia! Então, quem é a minha identidade agora? Eu sou filho amado de Deus. Eu sou. Ele me empoderou para isso. E esse texto de Efésios 2, abre aí, Efésios 2, a partir do 11. A nova humanidade em Cristo, é o subtítulo que está aqui nessa versão que eu estou usando. Marque isso aí depois para você ler lá, em sua casa, só você. Olha o que está escrito sobre nós que estamos em Jesus. Na cruz eu tenho uma nova identidade. Romanos 2,11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. A gente não era do povo de Deus. Esse texto aqui, Paulo está dizendo isso para os Efésios. De fato, vocês não eram povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus. O 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ao que o 13 diz, o 13 é que é a nossa vitória, mas agora, diga mais agora. Agora, essa é a sua condição hoje, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos e ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso a quem? Ao Pai. Em Jesus eu tenho acesso ao Pai. Em Jesus você tem acesso ao Pai. Em Jesus você pode clamar, como a própria Bíblia diz, Abba, Pai, e Ele não vai virar as costas para você, Ele atende você e Ele diz, sim, filho, pode falar. E é isso que, dessa perspectiva que precisamos de orar. Portanto, vocês já não são estrangeiros. Olha que coisa gloriosa. Eu não sou mais estrangeiro. Eu não sou mais de fora da família de Deus. Agora eu sou da família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos. E olha o que esse texto diz. Membros da família de Deus. Aleluia! Eu sou filho. Eu sou da família dele. Eu tenho uma família nova. Tudo isso ele conquistou para mim lá. Agora eu sou membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo, como o pastor Tiago disse para a gente no vídeo ali, edificados juntos para se tornarem uma morada de Deus pelo Espírito. Amém? Glória a Deus, diga para quem está do seu lado aí, nós somos da família de Deus, amém? Por isso que nós somos irmãos, você tem uma família, você pertence a uma família, eu não sei como é que é a sua família lá no mundo, se você é com eles, sem eles, mas aqui nesse lugar você tem uma família, você é da família de Deus, aqui é a sua família espiritual e você tem que se sentir parte, tudo isso é a aplicação da cruz sobre a minha vida. Nós já lemos, a cruz nos dá autoridade. O que é autoridade? Autoridade é poder para ser. Se eu te der uma farda da polícia militar aqui, você vestir ela e você sair ali, andando ali, do lado de fora ali, sabe o que isso muda na sua vida? Nada. Vai ser igual uma fantasia para você. Porque você, excetuado se tiver algum militar aqui, né? Você vai sair ali do lado de fora com a farda da polícia militar e para você aquilo vai ser só uma fantasia. Você não tem poder para ser policial. Não foi lhe dada autoridade para exercer essa função. Então, o que é autoridade? Autoridade é poder para ser.
é poder para exercer. E o que a cruz traz sobre a minha vida? A cruz me traz autoridade para ser filho de Deus, me traz poder para ser filho de Deus, me dá poder para viver a missão do Senhor. É igual os discípulos, eles eram só pescadores, um cobrador de impostos, eram homens comuns, era igual o padeiro aqui da nossa época, o motorista de ônibus, a professora, o policial, eram pessoas comuns da sociedade andando por ali, mas o dia que eles se encontraram com Jesus, Jesus deu para eles poder, deu para eles autoridade, e eles se tornaram homens que mudaram o mundo. E é isso que nós queremos que você entenda, meu irmão, que antes de Jesus você só era você e sua profissão, mas agora que você está em Jesus, foi lhe dada autoridade para mudar o mundo, foi lhe dada autoridade para pregar a mensagem redentora, foi lhe dada autoridade para falar do Cristo Salvador, e quando você abre a sua boca, Ele usa a sua vida. Glória a Deus! E é essa igreja que nós queremos ser aqui nesse lugar, meu irmão. Você não pode sair por aqui e falar, não adianta falar de Jesus, ninguém vai converter. Não, meu irmão, tira isso da sua cabeça, a mensagem não é sua, você não é um sofista falando de uma filosofia humana, você é pregador do evangelho, o poder não está em você, o poder está na mensagem, o poder está no que Ele fez na cruz, e a mensagem de Jesus da sua boca vai se tornar poderosa, não por causa de você, mas porque ela em si própria é poderosa. Essa é a diferença, a nossa diferença para um filósofo. Eu não preciso me preocupar com a minha mensagem. A mensagem eu posso falar. Ela gera transformação, ela gera mudança. O Cristo que eu prego é um Cristo que fez um sacrifício superior. O que Ele fez é poderoso para transformar a vida das pessoas. Então a cruz me dá autoridade para ser, para exercer, para falar. Então, entender e aceitar a obra de Cristo na cruz é tudo que eu preciso para ser um cristão que dá frutos. Guardou isso aí? A única coisa que você precisa para ser um cristão que dá frutos é entender a obra de Cristo na cruz por você. Você entendeu? Você está habilitado para ser um cristão frutífero. Então, para nós que já somos salvos, não é uma questão de poder. Diga para quem está do seu lado, você já pode. Amém? Diz para ele, você já pode. Você já está empoderado para conseguir, para dar resultado. Para nós que já somos salvos, não é uma questão de poder, porque nós já podemos em Jesus e por causa da cruz. Para nós é uma questão de querer. É uma questão de acreditar, de tomar posse. Como a Flávia tem nos falado aqui, de nos apropriarmos do que a Bíblia diz a nosso respeito. Não é uma questão de poder, eu já posso. Saia daqui dessa manhã sabendo que você já pode dar frutos. Saia daqui sabendo que você já pode pregar o Evangelho. Saia daqui sabendo que você já pode ganhar pessoas para Jesus. Você já pode ser um líder. Você já pode ter uma célula. Você já pode. Para você é só uma questão de querer. Se você quiser, você já pode fazer todas essas coisas. E isso é lindo, irmãos. Porque muitas vezes a gente fica preocupado se a gente pode. Será que eu posso? Não, você já pode. Para você agora é só uma questão de querer. E isso vai acontecer na sua vida. Amém? Por fim aqui, na cruz eu sou responsabilizado com o Evangelho. Nós estamos falando aqui sobre sermos filhos maduros de Deus. E sabe qual que é uma importante característica do filho maduro? O filho maduro, ele é responsável. O filho maduro, ele é responsável. Eu tenho 2 filhos lá em casa, um de 13 anos e um de 9 anos. O meu filho, essa semana, a gente saiu para uma atividade aqui da igreja, e quando a gente chegou em casa, esse meu filho de 13 anos, ele tinha catado todas as roupas que estavam no varal, ele dobrou todas as roupas, ele guardou todas as roupas, e além de tudo, ele lavou todas as vasilhas e guardou as vasilhas. A hora que a Aline chegou assim, olhou assim, ela regalou assim, ela quase chorou. Falei, meu Deus. Aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, isso que você fez é profético, você já está profetizando que sua mulher vai ser uma mulher feliz. Aí ele olhou assim, pai, sua mulher vai ser uma mulher feliz. Vai ter um homem ajudador, que sabe o que tem que fazer, responsável. Ele não está vendo o trem rolar dentro de casa lá e falou assim, não, eu já não posso exigir a mesma coisa do que tem 9 anos. O que tem 9 anos chega e fala, estou com fome, quero comer, e aí? Mas é porque ele está dando a condição dele. O outro não, o outro já amadureceu mais. Ele
é responsável pela casa também. Uma das principais características do filho maduro é a responsabilidade. E aqui nessa igreja nós queremos ser uma igreja de filhos maduros. E filhos maduros, eles são responsáveis. Então você não está achando que aqui a responsabilidade de cuidar das pessoas é só minha, ou só do pastor Tiago, ou só do pastor Felício. Não, a responsabilidade de cuidar de pessoas é nossa. Ah, de quem que é a responsabilidade de ganhar pessoas para Jesus aqui, pastor? É sua? É de quem? É nossa. Porque nós nos tornaremos filhos maduros. De quem é a responsabilidade de sustentar a igreja? É dos irmãos que ganham muito? Não. A responsabilidade de sustentar a igreja é nossa. Eu contribuo com o que eu posso, o que ganha mais contribui com o que ele pode, mas a responsabilidade sempre é nossa. Os filhos maduros são responsáveis. E isso a cruz me traz, porque quando eu aceito a obra da cruz, eu não aceito somente a salvação, mas eu aceito também a missão. Você pode dizer isso para o seu irmão, diga, você aceitou a missão também, meu irmão. Você não aceitou só a redenção, você não aceitou só o perdão, você aceitou a missão também. Quando eu aceito a obra de Cristo na cruz, eu não aceito só a obra salvadora, eu aceito a missão salvadora. Agora eu sou um desses que tem que pregar o evangelho, eu sou um desses que tem que levar a salvação. E o texto de Lucas 9, 23 é tão interessante. Eu estava lendo isso e eu fui muito edificado por esse entendimento, lendo esse texto. Jesus nos diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma das verdades maiores do evangelho. Mas eu comecei a pensar e falei assim, engraçado, Jesus, ele não tomou a cruz dele, ele não tomou a cruz para salvar ele mesmo. Porque como a gente sabe, Jesus não precisava de ser salvo. Você diz amém para isso aí? Amém? Jesus precisava de ser salvo? Não, Jesus não precisava de ser salvo. Jesus tomou a cruz nas costas, subiu o monte e foi crucificado na cruz para salvar a mim e a você. Então quando eu tomo a minha cruz, eu não tomo para salvar a mim mesmo, porque eu já sou salvo, Jesus já estava salvo. Jesus colocou a cruz nas costas para salvar a mim e a você. E lendo esse texto diz, eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso negar a mim mesmo todo dia, tomar a minha cruz para que mais alguém seja salvo, à semelhança do que Jesus fez. Então, meu irmão, é isso mesmo. Eu tenho, por quê? Porque a salvação é um negócio gostosinho, irmão. Desculpa assim, se eu estou falando do jeito que parece chulo, mas é isso mesmo. Salvação é um negócio gostosinho. Imagina só, meus pecados foram perdoados. Jesus foi construir uma casa para mim morar. Aonde ele estiver, eu vou estar também. A salvação é um negócio que me cura, me resgata, me transforma, me deixa um cara beleza. Salvação é um negócio gostosinho. Mas a Bíblia fala mas o que Jesus fala aqui é que eu não posso me assentar sobre isso e falar assim, já está bom. Não, Jesus está falando, negue-se a si mesmo. Pregar o evangelho é um negócio que te dá trabalho, mas é nessa hora que você tem que falar, eu vou negar a mim mesmo, eu não vou ficar aqui sentado em cima da minha salvação e só usufruindo dela. Tem uma missão, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar de Jesus para os outros, eu tenho que levar essa salvação para mim mesmo, e é nessa hora que eu tenho que negar a mim mesmo. Por isso que o evangelho, por isso que o evangelho é uma questão de negar-se a si mesmo. Porque quando eu pensar assim, não, eu quero ficar na minha, eu quero ficar na boa, eu quero só curtir a salvação, você diz para você mesmo, não, eu vou negar a mim mesmo, esse jeito de pensar está errado. Jesus falou para mim tomar a minha cruz todos os dias. E para que eu vou tomar a minha cruz todos os dias? Para que mais alguém seja salvo como eu fui salvo. Eu não posso ficar tranquilizado enquanto eu não estiver vendo mais alguém ser salvo assim como eu fui salvo. Quando eu coloco a cruz nas costas, meu irmão, eu estou entendendo, tem mais gente para salvar, tem mais gente para ser alcançado. Eu estou indo para o céu, mas tem gente indo para o inferno. Eu vou tomar a minha cruz todos os dias, para que mais gente seja salva do inferno. Quando eu coloco a minha cruz nas costas e sigo a Jesus, mais gente vai ser salva como eu fui salvo. Jesus não carregou a cruz para salvar a si mesmo, Jesus carregou a cruz para salvar outros. Eu preciso carregar a minha cruz para que mais alguém seja salvo. E isso é um negar-se a si mesmo todos os dias. E o meu desafio para você com essa palavra é esse, meu irmão. A aplicação final da cruz é, eu preciso carregar a cruz como Jesus fez, para salvar mais pessoas. E o que eu desafio para você, meu desafio para você nessa semana é, meu desafio para você nessa semana é, vamos negar a nós mesmos.
Quando a gente pensa assim, estão me desafiando a ser líder de uma célula, esse negócio deve ser muito chato. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz para que alguém seja salvo. Quando alguém diz para você aqui, não, abra sua casa para ter uma célula, não, abrir minha casa, não, vou ter que, isso vai dar trabalho. Negue-se a si mesmo, meu irmão, toma a sua cruz para que mais alguém seja salvo. Quando alguém disser para você que contribui para que mais gente seja salvo, não, é meu dinheiro, é meu trabalho, negue-se a si mesmo, não, eu vou contribuir, porque aqui é uma igreja séria, vai sair esse dinheiro, vai ajudar a salvar mais pessoas. Vem participar disso aqui, não, eu queria ficar na minha casa. Negue-se a si mesmo, meu irmão, tome a sua cruz para salvar, não você, porque você já está salvo, mas tome a sua cruz para salvar mais alguém. Aleluia! Tem mais gente para salvar, e é por isso que eu preciso tomar a minha cruz todos os dias. É por isso que eu preciso negar-me a mim mesmo todos os dias. Quando eu aceitei a salvação, eu aceitei também a missão. E a missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, fazendo delas discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho guardado. E Ele estará conosco, aliás, Ele está conosco aqui nessa manhã, amém? Te convidando a mim e a você a tomar a sua cruz para que mais pessoas sejam salvas. Aleluia. Então o que eu preciso fazer com essa palavra? Assumir isso que Jesus escreveu aqui em Lucas 9:23. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Para salvar você mesmo? Não, diga para quem está do seu lado, para salvar mais pessoas. Para salvar mais pessoas, foi o que Jesus fez. Mais pessoas, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, se aproprie de quem você é, guarde isso no seu coração. Para nós que já somos salvos, não é uma questão de poder, é uma questão de querer, e Deus está te convidando, queira ser usado por Ele para salvar mais pessoas, porque a cruz é isso, salvação, amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar o que essa canção diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei, mas o que Jesus fez na cruz transforma a minha vida para sempre. O que Jesus fez na cruz me dá poder. O que Jesus fez me torna filho, me empodera para ser o que eu tenho que ser. Aplauda Ele aqui nessa manhã, aleluia, oh glória, Ele pagou o preço por nós, Ele pagou o preço por nós, obrigado Deus, aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus aqui nessa manhã?
Tem alguém que quer aceitar a obra redentora de Cristo na sua vida aqui e quer falar assim, eu quero ser desse Jesus, sim, eu quero receber o que Jesus fez na cruz por mim. Alguém quer entregar a sua vida para Ele aqui nessa manhã? Esse é o seu momento, a sua hora. Aleluia, glória a Deus. Se não, se todos nós já somos cristãos, eu quero orar pela sua vida, para que você receba, aceite a aplicação da cruz sobre a sua vida aqui nessa manhã, que te torna filho, que te traz família, que te dá poder para viver a missão. Você pode levantar as suas mãos, que você saia daqui sendo uma outra pessoa, que você saia daqui com uma fé aumentada, que você saia daqui realmente entendendo tudo aquilo que Jesus fez por você. Não diminua o preço do que Jesus fez por você, meu irmão. Não diminua os efeitos da cruz sobre a sua vida. Guarde isso no seu coração. Você não é para você, não é questão de poder, é questão de querer, porque poder você já pode. E isso Jesus conquistou para você. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Nós nos apropriamos do que a cruz, os efeitos da cruz do Senhor para a nossa vida. Nos apropriamos do sacrifício de Jesus na cruz por nós, que nos torna filhos. A primeira coisa que a cruz faz por nós é nos tornar filhos. Nós éramos estrangeiros, nós estávamos longe, mas através da cruz nós somos tragos para perto. Nós somos feitos filhos e fomos colocados numa família espiritual para frutificar. Senhor, a sua cruz nos traz perdão, redenção, empoderamento, nos dá autoridade para pregar o Evangelho de Jesus. Que nessa manhã cada vida aqui seja, Deus, habilitada para isso. Que nessa manhã que cada vida se aproprie do que o Senhor fez naquela cruz por nós. E que nessa manhã, Senhor, nós estejamos sendo desafiados a negarmos a nós mesmos e a tomarmos a nossa cruz, para que mais alguém seja salvo como nós somos salvos. Nos tira de todo o comodismo, nos traz filhos maduros, nos faz filhos responsabilizados, que nós não estejamos daqui só vendo as coisas acontecerem, mas que nós saibamos que a responsabilidade também é nossa. Nós somos responsabilizados em Jesus através da cruz. O seu chamado para nós é sermos filhos maduros, é sermos filhos que assumem a sua responsabilidade e que negam a si mesmos, tomam a sua cruz e vão e seguem, e por causa disso mais alguém é salvo. Que nós sejamos aqui, que toda dúvida nessa manhã seja tirada do nosso coração. Se alguém aqui nessa manhã se sente culpado, que saia daqui perdoado para a glória de Deus. Se alguém aqui nessa manhã se sentindo incapaz, que possa, Deus, toda dúvida ser tirada do seu coração, e que nós saibamos que por causa do seu perdão nós podemos. Nós não somos culpados nem condenados. A nossa cédula de culpa já está lá cravada na cruz pelo Senhor. Nós somos perdoados. Nós somos filhos amados. Que nós não sejamos uma igreja de pessoas acomodadas, assentadas sobre os efeitos da salvação, mas que nós sejamos um povo que está carregando a sua cruz todos os dias. Que nós sejamos um povo que está negando a si mesmo todos os dias. Que nós sejamos um povo que está vivendo para o seu dono todos os dias. Que nós sejamos um povo que está tentando agradar a Jesus todos os dias. Porque nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E que isso nos deve ser um povo que ganha muita gente para Jesus aqui nesse lugar, Senhor. Que cada um de nós esteja saindo daqui consciente que deve negar a si mesmo. E que isso vai ser a causa de muita gente ser salva para a glória do Senhor. Nos faça ser dessa forma. Nos faça ser essa igreja. Nos faça ser esses cristãos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga para quem está do seu lado, vamos negar a nós mesmos, amém? Para mais alguém ser salvo. Vamos tomar a nossa cruz para mais alguém ser salvo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que o Senhor te empodere.
empodere para salvar muitas pessoas. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre essa igreja, a igreja de Jesus na terra. E oramos para que haja paz em Jerusalém. Não vá embora sem cumprimentar uns 5, 6 irmãos aí. Abraça alguém aqui nessa manhã e diga para ele: vamos salvar mais pessoas, vamos negar a nós mesmos, vamos salvar outras pessoas. Deus te abençoe. Às 18 horas tem mais culto.